Fala Preta. Jornalistas conversam sobre gênero, raça e suas trajetórias profissionais. Olá, meu nome é Larissa e você está ouvindo o podcast Fala Preta. A cada episódio desse podcast, vou bater um papo com uma jornalista negra e vamos saber sobre sua trajetória no jornalismo e se o racismo e o machismo atravessam de alguma forma sua profissão. A minha convidada de hoje é Násia Pereira. Násia, para começar, vou pedir que você se apresente, por favor. Meu nome é Násia, eu assino como Násia Pereira. Eu comecei no jornalismo em 91, né, numa rádio, mas sempre gostei de escrever, sempre tive um gosto pela leitura e até hoje estou e estarei sempre, sabe? Eu acho que jornalista nasce jornalista e morre jornalista. Você começou em 91? Exatamente. Em janeiro de 91 eu comecei, eu já era formada, mas esse local que eu fui trabalhar, lá só aceitava estagiário, então eu me matriculei num curso, numa faculdade, fui lá no CIE, né, e fiz a matrícula, consegui esse estágio e fui contratada, porque a ordem lá era contratar por estagiário. Como quando eu fazia o curso eu já trabalhava, então ficava difícil para eu fazer estágio, né? Grana muito curta. Depois que eu formei, eu tive que fazer essa manobrazinha, mas deu tudo certo. Você fez um período à noite, curso? Enquanto você trabalhava? Foi, eu trabalhava durante o dia, né? Trabalhava e estudava à noite. Uhum. Sempre foi assim. Você escolheu jornalismo pela escrita, porque gosta de escrever? Para ser sincero, eu nem sei quando veio esse chamado. Eu tinha esse muito, assim, não nem digo que eu inspirei alguém, sabe? Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava de escrever cartas para as meninas que ajudavam minha mãe, para os namorados dela. Minha mãe sempre estimulou muito a leitura da gente, sabe? Ela sempre estimulava, eu sou de Alvinópolis, a cidade ganhou uma biblioteca, minha mãe falava, tem que pegar livro, tem que ler de tudo, entendeu? É muito importante ler, a gente fazia campeonato de leitura. Então, assim, esse gosto pela leitura talvez seja uma herança da minha mãe, e o gosto pela escrita, minha mãe também gosta muito de escrever. Mas, assim, eu não sei nem te dizer, foi um chamado, entendeu? Eu gostava de escrever, fui fazer comunicação e fui seguindo. Falei, na verdade, meu primeiro emprego foi com dois escritores, com o Murilo Rubião e com o Rui Mourão, e na Fundação de Arte de Ouro Preto, onde que eu assim, fui entrevistada por eles, mas nem sabia que era o Murilo Rubião do Filotécnico Zacarias, né? E meu irmão falou assim, Nádia, por acaso esse bolso, esse seu chefe, que você vai começar a trabalhar com ele, ele é irmão do autor do Piroteca Zacarias. Eu peguei, cheguei lá e perguntei para minha chefe. Ela pegou e falou assim, é ele. Eu falei, ai, que bom que eu só sei agora, né? Porque senão eu ia ficar muito nervosa. Aí passei de seleção e fiquei trabalhando. E depois que eu segui o jornalismo, talvez possa ter nascido aí também uma influência, né? Porque eles eram muito procurados pela imprensa, aquela coisa toda, pode ter surgido esse encontro, né? Nesse espaço da que eu trabalhava nesse escritório da Fundação de Arte de Ouro Preto com o Murilo Rubião, que ele era o presidente. Aliás, um chefe maravilhoso. Nunca mais terei. Você comentou de uma competição de leitura. Era na sua família que ocorria essa competição ou era na escola? Não, com meus irmãos, nós somos muitos, né? Todos eles até hoje gostam de ler. Todos, do mais velho ao mais novo, todo mundo. Ah, que legal, então era entre a família mesmo a competição. É. E tinha algum livro assim que você lembra e foi marcante para você, assim, na infância, na adolescência? Eu li um pouco Jorge Amado, olha para você ver, minha mãe não importava com que a gente pudesse ler. Algumas pessoas na cidade até criticavam, mas uma vez eu li um livro que me marcou muito, que foi de
Ai, meu Deus, agora você me apertou a autora. Eu sei que a verdadeira história de um assassino, acho que Adelaide Carraro, é isso mesmo? Uhum. Depois a gente pode até conferir, mas eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei muito impressionada com aquela história, sabe? Então, assim, eu fiquei muito assustada, mas eu gostava de ler Legião de Amado, sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade, sabe? Tem uma poesia dele, que é Infância, que eu me identifico muito com ela, sabe? E mesmo assim, depois que eu fui para a faculdade, eu comecei a querer participar de concurso de poesia, aquela coisa. É um gosto mesmo de contar histórias, sabe? De ouvir histórias, de, de como eu digo, de ficar contando as historinhas. É coisa mesmo que é como eu te falei, é coisa de família. Minha mãe gosta muito de dar valor à nossa ancestralidade, sabe? Contar de onde a gente veio. Importante. A gente saber de onde veio, assim, é raro, né? É, você falou de escrita, né? Que você gosta de escrever e gosta de leitura. Eu vi um vídeo no Instagram da Conceição Evaristo. Eu não sei se você conhece a Conceição Evaristo, é uma escritora aqui de BH. Ela fala, no texto da entrevista dela, ela fala que espere que a mulher negra dance, que espere que a mulher negra seja boa de cozinha, mas não espere que a mulher negra escreva, não espere que a mulher negra fale, né? Não tenha poder de fala. Como jornalista negra e como escritora, você sente que as pessoas te projetam isso? É o seguinte, eu faço das palavras de Conceição Evaristo as minhas palavras. Eles acham que a gente não tem capacidade. Uhum. Ah, mas você é jornalista? Aí te olha de baixo, dos pés à cabeça, muda o tratamento com você, entendeu? Mas não acredita. Como muitas vezes, quando eu digo que eu sou uma mulher negra, e aí eu digo que o preconceito ele é inconsciente, e aí você acaba conhecendo a pessoa quando ela vira para você e fala assim: você tá louca? Você não é negra, não. Mas eu aprendi e trabalho comigo de não fazer, é, como que eu diria, como que eu vou ver se eu consigo, de não fazer provocação diante daquele cenário. Com tranquilidade eu digo, não, eu sou uma mulher negra sim, uma mulher negra de cor parda. Muitas vezes também eu estava dentro de um ônibus, assim, eu vi uma pessoa criticando o motorista negro por uma atitude dele, a pessoa do lado falava assim, passava a mão na pele e falava assim, olha a cor. Eu falei, moça, a senhora não fala isso. Não é assim. Você A vida... interviu na situação, você falou? Hein? Você pensou ou você falou com a pessoa? Falo, com jeito, entendeu? Como que é muito difícil, e eu vou focar no profissionalismo, porque que é nossa intenção aqui. Mas eu também sou mãe de um jovem, hoje ele está com 23 anos completos, branco, que nasceu com os olhos claros e que também me foi muito desgastante. Me perguntavam se eu adotei, se foi difícil a adoção. Quando eu ia viajar, só faltava eu ter que mostrar meu útero. Ah, você não tem o nome do pai? Não sei o quê. Não sei. A motorista ali fazendo aqueles questionamentos com a certidão da criança na mão. Rapidinho eu tive que tirar a carteira de identidade, pelo menos para facilitar o documento. Eu respeitava o treinamento do motorista e a segurança de outras crianças, mas eu sabia claramente que a minha cor estava pesando ali naquele momento, entendeu? Que minha cor era o diferencial para aquele motorista, eu viajando com uma criança naquela situação, entendeu? Então, assim, esse olhar, ele é um olhar constante. É um olhar constante que a gente pode educar hoje com a lei e pode educar também com as palavras da gente, com o aconchego da gente. Mas não deixa da gente saber que dói, sabe? Que é uma exclusão sem, sem necessidade. Uhum. Porque como eu sou solteira, então eu não trago na minha certidão
o nome do pai, né, da criança. Então, isso aí dificultava aquela coisa toda. Hoje meu filho mora em República, e eu estudo na mesma faculdade que ele estuda, né, que eu faço direito hoje. Legal. Aí, quando eu conto que meu filho também mora em República, na República tal, aí eu pergunto, o que vocês acham que é o meu filho? Ele nunca foi indicado, entendeu? Como meu filho. É uma coisa assim mesmo que tá no ser humano. Tá. Isso é comum no jornalismo, isso é mais vibrante. E eu volto a dizer que eu comecei a minha carreira em rádio, né? No rádio eu fui contratada por um casal de jornalistas brancos que não mediram isso e não me fez sentir momento algum a cor da minha pele, valorizou minha capacidade, minha condição de profissional, eles abriram uma porta para mim, mas dentro desse ambiente, era um ambiente de rádio, eu sofri muito. Chegando, recém-formada, não sabia apertar nem um gravador, né? A gente está toda insegura. Rádio naquela época se fazia pelo telefone, né? A gente ligava, fazia pelo telefone, Motorola, que tinha dentro do carro, telefone público, já fiz grandes coberturas jornalísticas por longo daquela Afonso Pena, pelo telefone público, um repórter chamando o outro. Então, assim, Você ligava com um repórter que estava do outro lado do telefone? falava, olha, vou chamar você agora, vai para um telefone público tal. Aí um ia chamando o outro, entendeu? Os off eram passados, a reportagem era passada pelo telefone, ao vivo, gravada e tudo mais. Eu me lembro que eu não sabia a importância de dobrar a lauda, né? Que hoje não se usa lauda, todo mundo hoje usa celular. A importância de dobrar uma lauda assim, para o repórter escrever e virar ela rápido. Aí eu lembro que eu estava fazendo um flash da Santa Casa da Misericórdia no telefone público, com papel assim, o vento começou a lançar o papel e não foi fácil, tá? Então, assim, tudo a gente vai aprendendo. Então, e só para voltar a dizer, eu estava numa época assim, de insegurança, de medo, de vergonha, de falar errado. E, assim, enfrentei dois colegas, e eu vou dizer até o terceiro, que eu diria que era o motorista, assim, totalmente me menosprezando. Eles não conseguiram me menosprezar mais porque eles não conseguiram tocar na minha competência. Entendeu? Eu acho que eles não acharam couro para dizer que eu era burra, que eu era incompetente, mas como mulher ali, eles me humilharam, eles me menosprezaram, eles faziam tudo para eu sentir com medo e segura. E eu confesso, me prejudicaram muito. Mas, assim, a vida não é cheia de Eram colegas homens, certo? colegas homens, negros, Negros. todos três eram negros. Você começou no jornalismo com quantos anos? Em 91 eu tinha o quê? Eu sou de 60, 31 anos. Né? Não comecei nova, né? Então, assim, tudo meu, eu falo que é de 30 e 30 anos. Então, fiz uma faculdade, depois fiz outra e fui estudando. Mas quando foi em janeiro de 91, eu fui para esse lugar. Depois, em julho de 91, do mesmo ano, eu fui convidada para ir para uma outra rádio com uma função de produtora executiva, que na época era exercida por uma pessoa que sabia fazer de tudo, tudo. Meu primeiro desafio foi apresentar um programa, apresentar notícias, né? Ser locutora, né? O cargo era... E aí, quando eu saí assim do estúdio, o cara ficou encantado com a minha voz, louco comigo, me deu todos. E aí eu fiquei lá nessa rádio um tempão, trabalhando, muitas mulheres, também não vivi nenhum preconceito mais tão assim de coisas, mas ainda trazia um pouco nas costas, sabe? Essa insegurança que foi amadurecendo. Mais tarde eu fui para... Desculpa te interromper. Eram mulheres brancas que trabalhavam junto com você? Ou tinha alguma mulher negra, alguma jornalista negra nessa época? Na segunda contratação? Isso, na segunda contratação. Na segunda contratação tinham mulheres pardas,
Não sei se elas se auto-identificavam como mulheres negras, Uhum. mas era tranquilo o relacionamento, porque eram mulheres de lutas, mulheres conscientes, mulheres ativistas, entendeu? A pegada era outra, né? Uhum. E eu ainda assim trazia comigo muita curiosidade, é tanto que neste veículo eu viajei por ele, fiz cobertura em Brasília, ganhei um prêmio com a Prefeitura de Belo Horizonte, como se deu o processo habitacional em Belo Horizonte. Eu lembro que foi o primeiro lugar, eu fazia as entrevistas nas ruas, para tudo quanto é lugar, levava em casa, copiava a mão do gravador, coloquei toda a equipe, mesmo quem não participou, no prêmio, dividi o prêmio com todo mundo, e foi sensacional. Então, assim, eu gostava muito do meu trabalho. E aí foi indo, depois eu deixei meu currículo na porta de uma outra televisão, na porta, Que legal! na porta, fui contratada, a diretora me mandou fazer um teste, eu fiz um teste, esse teste me deu 9 de presença de vídeo e de voz. Aí ela não tinha vaga para a vaga de repórter, mas ela me contratou. Eu fiquei lá anos, saí, fui para o interior, porque lá o machismo também nessa emissora dominava, ao mesmo tempo que a senhora queria, os homens não queriam, sabe? E era aquela coisa, não pode, não sei o quê, e foi um Deus nos acuda tão grande que eu acabei perdendo a paciência, porque chegava um ponto que eu, por exemplo, eu não podia ir para outro setor a não ser o de reportagem, que era onde eu aguardava, onde que eu esperava, onde que eu tinha esperança, né, de seguir na minha carreira. Só que nunca essa vaga surgia, até que um dia o diretor falou assim, gente, tem que mandar essa menina para o treinamento, né? Porque ele estava percebendo que chegava a hora da promoção, eu podia fazer tudo ali dentro da emissora, mas o cargo que eu tinha, eu não tinha capacidade. Aí buscava uma bonitinha, uma branca, lógico, né? E aquele formato. Mas neste ambiente, eu senti mais que era machismo total, considerando que a cor da pele no ambiente era visível. Mulheres brancas, bonitas, de olhos claros, né? Que fossem linha de frente da emissora. E eu percebi e continuo discutindo essa questão, que as emissoras, quando estão em crise de Ibope, elas criam um programa e chamam o nosso povo negro para ser destaque. Não sei se tem pesquisa relacionada a isso, entendeu? Mas durante a minha trajetória todinha, por onde eu passei, eu percebia isso. Quando eles queriam inovar, trazer um produto novo para o mercado, virava para mim e falava assim, você não tem um amigo negro, bonito, negro bonito. Não era negro inteligente, não. Negro bonito. Negro padrão, né? Até as pessoas negras tinham que estar no padrão deles, né? Sim. Para me apresentar, entendeu? Para gente, eu estou precisando de uma aqui para colocar como apresentador do jornal e aquela coisa. E você percebe até hoje que há um padrão de beleza negra que eles buscam, Com certeza. entendeu? Então, assim, só que, como eu sou mulher negra, parda, essa batida de caixa, ela é mais do que oculta. Ninguém percebe, mas todo mundo sabe fazer. Entendeu? Todo mundo sabe avaliar, porque ninguém vai te indicar. Eu nunca fui chamada para ter um cargo, ou alguém me perguntar o que eu gostaria de fazer no jornalismo, entendeu? Aliás, uma vez eu fui numa emissora de televisão, mas eu acho que foi uma coisa que poderia ser internamente, mas nunca externamente. Eu nunca fui chamada para ser uma apresentadora, entrevistadora de TV. E nunca carreguei o estigma de incompetente. Entendeu? Um senhor que saiu, que largou o cargo, foi para o interior, perguntaram para ele quem ele te encaria para ser entrevistadora do programa dele. Ele falou, Násia, eu vou te indicar. Ele nunca mais voltou a falar no assunto. Entendeu? E quem me substituiu nessa indicação dele foi um homem sem experiência, sem um terço da bagagem do que eu tinha. Entendeu? Então, eu sempre
nesses caminhos por onde eu passei, eu atuei, não sei se o termo é correto, se o termo é justo, como uma pessoa coringa. Ela pode ser apuradora, repórter apuradora, ela pode ser produtora, ela pode ser editora, ela pode gravar off, ela pode fazer tudo. Mas um cargo efetivo dela, uma vaga para ela, de repórter eu não tenho. Já fui, inclusive, quando, por exemplo, quando chegou eu inaugurei, eu não, 5 jornalistas, viu? Nós inauguramos a Rádio Band News em Belo Horizonte. Uhum. O meu chefe, na época, assim, ele me esperou, eu estava fazendo uma substituição em outra emissora, me chamou, uma jornalista branca, que foi chamada para ser coordenadora de lá, virou e falou assim, eu só vou se a Nádia Pereira fizer parte da minha equipe. Essa menina, ela tem o maior respeito profissional por mim até hoje. É uma coisa, assim, surreal. Não, eu não carrego, eu não tenho nenhuma marca, nenhum sofrimento de ser tratada como pessoa, como jornalista incompetente. Nunca, nunca. Sempre fui considerada uma jornalista de boas fontes, sempre fui considerada uma jornalista de credibilidade, sempre valorizei o furo, a investigação, o respeito para o entrevistado. Tenho orgulho, muito orgulho de uma reportagem que eu fiz com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Essa pessoa me mandou uma carta na época que o José, aquele promotor de justiça Zelino, foi assassinado na época da máfia do combustível. Ele ligou e falou assim: vocês estão com esse aparato todo, com esse promotor, mas o meu cunhado foi assassinado por um homem que a polícia não achou ele até hoje. Nós juntamos um grupo de pessoas, arrecadamos dinheiro e descobrimos onde o homem está e mandamos prender ele. Encontramos ele trabalhando, concursado no concurso no Paraná. E eu fui costurando essas informações, checando as informações, até chegar no homem preso. Então, assim, eu gosto desse trabalho. Então assim, eu tive muitos furos na minha vida, muitas reportagens de primeiríssima mão. Tive chefe que me valorizava muito, 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 mas ninguém nunca chegou e me perguntou: o que você quer fazer? Tem minha carteira assinada de repórter, de apuradora, de locutora, de coordenadora. Aí depois, voltando ao assunto da minha primeira televisão, que eu cansei de esperar a vaga de repórter, aí pintou uma vaga para mim de repórter no interior, numa TV educativa, eu fui para lá. Bendita viagem. Aprendi o que eu podia e o que não podia. Enfrentei preconceito, sim. Quando parecia um cachinho meu no ar, que às vezes eu fazia assim, o câmera pegava, ia para o relatório. Entendeu? Você alisava o cabelo na época? Com esse cabelo? Você alisava o cabelo na época? Não, era escova, minha filha. Tinha que fazer Ah, escova. sim, você tinha que fazer? Todo mundo. Todo mundo tinha que fazer. E Era uma podia. regra? Regra. Escovinha. Cabelo aqui assim, bem maquiada, bem vestida, né? Não podia jamais. Você poderia aparecer no vídeo igual nós duas estamos aqui, não. Você tá louca. Assim, jamais, não pode. Tinha que escovar o cabelo. Normalmente ele era cortadinho aqui na orelha, né? Porque aí você colocava aqui atrás, na hora que o vento vinha, não subia. O suor também, ele volta, o cacho. Qualquer coisa volta. Volta. Mas aí, nesse interior, não era com tanto rigor, mas eu tinha que fazer. O cara vigiava o cabelo, aquela coisa. Mas então, assim, era uma coisa que a gente ia caminhando, mas não era fácil. Né? Ainda mais naquela época, né? Que 91 você imagina onde estamos. Né? Se agora já está difícil, né? Imagina naquela época. Sim. Você sentiu tipo, uma diferença do tratamento do interior para a capital? Assim, foi menos preconceito? Foi mais? Foi igual?
Olha, eu entrei no interior como repórter, saí como a primeira mulher editora-chefe. Uhum. Trabalhei na gestão a TV era pública, eu trabalhei na gestão de um prefeito, fui convidada para o prefeito seguinte para trabalhar com ele. Mas lá tinha uma cidade, era de uma população negra bem forte, Uhum. então era uma coisa um pouco diferenciada, mas eu, tipo assim, eu percebi que quando eu assumi um cargo de chefia, existia entre os homens, entendeu? Era a primeira mulher a assumir um cargo de editora-chefe, né? De fora, eu peguei alguma zombaria, peguei alguma descredibilidade, entendeu? Era diferente o tratamento comigo e as repórteres brancas, entendeu? Isso tinha mesmo, isso era uma coisa clara, explícita. Mas aquilo que é uma coisa que, por mais que eu tinha que deixar ser natural, eu não considerava natural. Porque, gente, não tem terapia, sabe? Não tem terapia que tem que cure, que faça você entender, você achar que você selecionar o ser humano pela cor da pele, pelo modo do cabelo, né? Pelo jeito do cabelo, pelo, pelo formato. Então, assim, eles preferem dizer assim que a pessoa é louca, é não sei isso e aquilo, mas não abre o espaço. O detalhe maior, claro que eu recebi elogio, por exemplo, uma cidade que eu morei, que as pessoas são muito fechadas, eu ganhei assim, eu ganhava telegrama de parabéns, tá? É, uma senhora falou comigo, nossa, o meu filho trabalha na Globo do Rio, ele ficou encantado com você de ver seu trabalho aqui no vídeo, a segurança, porque lá eu era repórter, eu fui contratada para ser repórter, entendeu? Então, assim, tudo quanto é coisa difícil era para eu fazer. Tudo quanto é desafios, tudo quanto é matéria pesada, mandava eu fazer. Agora, uma coisa que eu tenho, assim, até orgulho bastante, é que ninguém me pedia para fazer REC. Fazer o quê? REC, matéria recomendada, jabá, sabe? Porque eu nunca, tipo assim, eu nunca gostei de pauta. Você gosta, então, de matérias mais densas, né? Pelo que eu entendi. Você Não, falou. eu gosto eu gosto de matéria, eu não gosto, por exemplo, de fazer reportagem em série. Série que eu digo é o seguinte, série no sentido de Larissa fez o Jornal X, você vai ter que correr atrás dessa matéria. Eu Ah, não gosto. entendi. Entendeu? Eu gosto de matéria onde que eu cavei aquela matéria. Eu busquei aquela informação. Entendi. Foi a polícia que me deu o fato. Eu que levei para a polícia. Que legal. Sempre. Um cara, uma vez, foi espancado no metrô. Uhum. Aí a gente descobriu o endereço dele. Eu fui lá na casa dele. Cheguei na casa desse senhor. Ele não estava. Eu peguei um lápis e deixei um bilhete debaixo da porta para ele. Olha, a- vou falar o nome. A emissora que eu trabalho precisa de falar com o senhor. Entendeu? E a matéria foi destaque. Então, assim, era uma coisa muito louca. Por exemplo, às vezes eu fazia grandes produções, produções maravilhosas, e Ibope ia lá nas alturas. Mas antes de eu atingir esse resultado, eu passava por muito constrangimento. Eu passava por muito assim, ela é louca. Ah, não é isso, não é assim. Aquele repórter preguiçoso, às vezes, que eu estava na produção, aproveitava, né, daquele assédio profissional que existia contra a minha pessoa, né, e aproveitava. Aí, quando a matéria ia ao ar e fazia aquele barulho, teve um dia que uma chefe me ligou, uma série de reportagens que eu fiz sobre a violência na região metropolitana de Belo Horizonte, uma coisa assim que deu um trabalho, só quem tem fonte mesmo que faz. Quem tem fonte de off, tá? Aí ela ligou para mim, eu estava na rua, eu falei, não, vai me xingar para dar o parabéns. Que seriam, acho que, 3 ou 4 matérias, e o chefe queria mais matérias sobre aquele assunto. Eu chorei, porque eu estava tão emocionalmente abalada, que quando ela deu aquele parabéns, entendeu? Eu senti assim que aquilo já nem era para mim. Tipo assim, nossa, pois é, ela confiou em todo mundo menos em mim, né?
Mas a vida não tem jeito de você avaliar a pessoa pela capacidade que você acha. Quem avalia a pessoa é ela, pelo que ela é. Uhum. Não adianta eu falar para você, eu sou ótima, eu sou excelente, eu sou boazinha. Um dia você vai descobrir que eu não sou nada disso. E assim é no jornalismo, não dá para enganar. Jornalismo é uma missão hard, é pesado mesmo. É para quem gosta. Nós éramos 42 estudantes, apenas 2 seguiram a carreira de sábado, domingo, segunda, terça, entendeu? São vários carnavais, vários natais dentro de redação, entendeu? E assim, pessoa para seguir, não Tem adianta. que gostar, tem que ser apaixonado. E hoje a dinâmica mudou muito, né? Hoje a gente já tem assim, até um diálogo com o entrevistado, porque você posta a matéria, imediatamente alguém vai ali, já comenta, já dialoga com você, entendeu? Mudou todo o formato, mas de primeiro era uma coisa assim, maluca, de uma responsabilidade incrível. E olha, não carrego marca de jornalista incompetente. Nunca fui rotulada como incompetente, mas fui rotulada como burra, como. Oh, desculpa, rotulada como louca, Tudo bem. rotulada como. Manda ela fazer o que ela faz, mas eu tenho um orgulho. A fonte que eu tive no meu início de carreira, se eu pegar o telefone para ela agora e ligar para ela e ela estiver viva, ela me retorna. Eles têm respeito, né? Peito, entendeu? Muito Credibilidade. Eu já saí de veículo, deve ter o quê? Acho que foi em 19, 20, 22, acho que foi em 2019 que eu larguei veículo de comunicação. Até hoje, lá, eu recebo furo de jornalismo. Até hoje eu sou procurada por dar notícia, sabe? Não, isso aí ninguém tirou de mim. Meu nome, Násia Pereira, eu deixo assim com orgulho para o meu filho, para os meus colegas, sabe? Então, assim, o jornalismo acabou. Não acabou, não, gente. Não acabou. O jornalismo de, de raiz, né? O jornalismo sério, o jornalismo transformador, o jornalismo que faz mudança social, ele está aí. E para nós, com resistência. Né? Eu fiquei curiosa com duas coisas, quando você falou dessa coisa de fonte. Primeiro, sobre. Você parece ter um bom relacionamento com as fontes. Eu fiquei curiosa, tipo assim, quando ele tinha uma fala das fontes, depois que você fazia reportagem, você mostrava a fonte para ela, por exemplo, provar o que ela falou? Nunca, Nunca. nunca. A não ser assim, quando que eu estava agora, né, em agência, né, que é diferente. Assessoria, né? Aí é diferente. Nunca. Eu nunca ganhei um processo. E é incrível, Larissa, é incrível. Eu falo como o furo bate na minha porta. O caso Bruno, eu estava de plantão em casa, trabalhando na Rede Minas, liguei para a repórter que estava lá, uma menina que nunca tinha feito um processo de investigação. A menina brilhou, seguindo meus passos, minha orientação. Eu, nessa época, eu estava no outro veículo, também dividindo uma emissora pública, né, com uma emissora comercial. E foi assim uma coisa louca. Eu consegui assim dar um furo com o processo, o segundo processo que o Ministério Público fez sobre o caso. Eu consegui imagens de um advogado, sabe, que não tinha passado para ninguém do caso. Então, assim, eu falo que eu dou sorte. Às vezes eu não sei se é porque é meu jeito, às vezes eu estou lá, chegava atrasada, porque tinha emissora que mandava a gente fazer 5, 6 matérias por dia. Eu chegava atrasada, aí vinha um detetive e me chamava no cantinho e falava, eu vou te contar uma coisa aqui, presta atenção nisso, 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 nisso. Sabe? Eu fico assim, gente, eu não acredito. Eu não acredito.
que isso está acontecendo comigo. Eu dou sorte, mas é muita sorte. Quando teve aquele avião que caiu, acho que foi com o ministro do Supremo, eu esqueci agora o nome dele. E eu fui para São Paulo com meu filho passear. Uhum. E hospedada na casa da amiga, do amigo da moça que morreu, que estava no avião comigo. Eu falei, gente, eu não acredito. Então, assim, eu dou sorte demais. As pessoas me passam as coisas porque eu acho que elas sabem que eu tenho cuidado, sabe? Então, assim, se eu estou aqui, por exemplo, onde eu estou morando hoje, e mando uma informação para Belo Horizonte, ou o colega encaminha logo, porque ele sabe que não é mentira. Eu acho que isso ameniza, sabe? Todo esse, esse tapa, esse empurrão que tentam dar na gente. Esse inconformismo que o mercado tem em não acreditar, né? A sociedade, não acreditar que nós podemos, que nós somos, entendeu? E que não é uma cor da pele, o jeito do cabelo, o formato seu de ser humano que faz de você inteligente ou menos inteligente. Há algo mais do que isso, sabe? O difícil é resistir. Não é fácil, Larissa. Muitas lágrimas, sabe? Muitas insatisfações, mas assim, nossa, tem tanto lado maravilhoso, sabe? Compensa, né? Compensa eu chegar onde eu cheguei, né? Pisando, Nessa turma que você formou, tinha mais pessoas pretas ou era só você na turma? tinha. Tinha. Eles continuam na carreira ou foi. Nunca tiveram uma chance. Eram mulheres negras, pretas. Uhum. E nunca se abriu a porta para elas. Algumas eu vi, outras eu perdi de vista, entendeu? Mas, assim, foram pouquíssimas, pouquíssimas. Tinha, as que eu encontrei no meio do caminho não eram da minha turma, não eram da minha turma, certo? Eu acho que eu fui agulha tirada do fundo do palheiro. Mas eu queria mais, eu queria mais. E eu carrego isso comigo. Até hoje é meu compromisso, entendeu? É meu compromisso de valorizar a jornalista negra, não por ela ser negra, entendeu? Mas pelo talento, né? Não adianta achar que não, tem que colocar ela ali. Não, gente. Nós, nós não somos diferentes. Nós estamos investindo, trabalhando, estudando, entendeu? Tem gente que fala, mas o estudo não abre as portas para as pessoas negras. Tem gente. Há pensamentos, né? Que é tanto que a gente ocupa poucos espaços. Eu concordo. Eu não discordo, não. Mas, no entanto, eu digo que se a gente não estudar, se a gente não profissionalizar, o corte, o, o muro é maior. Entendeu? Ele sozinho não resolve, né? Mas ajuda. Entendeu? Porque a gente vê que ainda há muito pouco do nosso povo se comparar. Entendeu? Muito, muito, muito pouco. A gente vê que ainda o formato é de beleza, certo? É um padrão branco ainda. E É que sim. muita gente que entra pessoas de pele clara, né? Na TV, da televisão mesmo, na imagem, no audiovisual, entra muitas pessoas de pele clara. As pessoas pretas que vão, é difícil ver pessoas pretas retintas.
ocupando os espaços, assim. São pouquíssimos. São pouquíssimas. E é tanto que a gente vê também que não são muitos, nem sempre são destaques. A gente sabe que chegamos com diferencial, entendeu? Essa questão ela é muito perigosa, tá? Ela é muito perigosa. Esse comportamento do mercado e da sociedade, além dele ser perigoso, ele, ele exclui, literalmente, né? É uma prática de exclusão silenciosa, literalmente silenciosa. E como eu te disse no início da nossa conversa, além de ser uma prática de exclusão silenciosa, muitas vezes ela chega composta, né, pelos próprios colegas negros. E aí que a gente começa a entender por quê. Como assim, pelos próprios colegas? Você poderia... Por exemplo, trabalha a Larissa e a Násia no ambiente de redação. Quando você vê que está todo mundo ali, ó, desfazendo, não abrindo espaço, o machismo, aquela coisa toda, o que a gente tem que fazer? Ajudar a apontar que aquilo está acontecendo. Não. Você se junta àquela camada de brancos, de machistas, de preconceituosos, para ajudar a atacar. Entendeu? Para ajudar a rotular. Mas não vai te rotular com a cor preta. Sai daqui preta, sai daqui negra. Entendeu? Vai te rotular com outros adjetivos. Vai te chamar de louca. Vai te arranjar um jeito de te desqualificar. Entendeu? Vai arranjar um defeito para você e não vai te apontar nunca. Nunca vai bater palma. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Quem vai te defender? É você. Não tem união, né, das pessoas. Falta isso, sabe? Eu acho que isso é claro, como eu te disse, que no meu primeiro pisar em uma redação, né? Eu fui perseguida pelo machismo de 2 homens, corrijo, 3 homens negros. Que não mediam sacrifício para me desqualificar. Para você ter uma ideia, teve um convite, meu chefe, eu viajei para a casa do meu namorado e fiquei acho que 8 dias. E tinha um chefe que queria que eu fosse chefe de reportagem. Estava esperando eu chegar para me convidar para eu ser chefe de reportagem. Eu falei, quando eu cheguei, né, cheguei toda bronzeada, né? Toda preparadinha, bonitinha, né? Relaxada, de férias. Aí ele veio conversar comigo e fazer o convite. Eu falei, não, eu não quero ser chefe. Eu não gosto de ser chefe. Ele assustou, né? Que todo mundo gosta de ser chefe. Eu não queria ser chefe. Aí existia um candidato aqui, ó, que queria ser chefe. Esse candidato, fora desse universo aqui que eu te falei, dos outros colegas, ele falou para esse chefe que eu tinha ido viajar para fazer aborto. Aborto. Nossa. Olha para você ver que eu era maluquinha. Inclusive, ela foi viajar para fazer aborto. Eu falei com o meu chefe, eu não fui viajar para fazer aborto. Não tenho nada contra quem faz aborto, mas eu não faria um aborto. Ele tirou do nada a informação, né? Calúnia. Calúnia. Não é nem fofoca, né? Porque fofoca normalmente é uma coisa que você ouve e deve deixar onde ouviu, mas é real, né? Não, ele fez uma calúnia. Ele disse que eu tinha feito. Aí meu chefe ainda virou para mim e falou assim, eu assustei porque você chegou tão bonita, tão saudável. Imagina isso. Quer dizer, então assim, a mulher, ela sofre preconceito.
Eu nunca saí para tomar café com fonte. Nunca fiquei pedindo cortesia. Nunca me relacionei com fonte. Namorei, sim, anos, um jornalista, por 8 anos, mas não era nem de Minas, entendeu? Todas as minhas fontes são pessoas que me respeitam profissionalmente. Eu converso em off e posso publicar, entendeu? E você ter fonte off, que coisa melhor que isso? Então, assim, gente, aí que eu chego, Larissa, e pergunto, vale a pena tudo que você passou? Será que é necessário você passar por tudo isso? Será que nós vamos ter alguém para mudar essa batida? Porque nós, jornalistas, somos operários dos veículos de comunicação. Nosso compromisso é com a informação. E a partir do momento que uma menina, né, ou um menino, eu vou dizer uma menina vê a Násia no vídeo como ela é, ou fazendo grandes coberturas, ou fazendo apresentação, você se identifica. Eu também posso. Olha que delícia, eu também posso. É muito bom a gente ser espelho, sabe? E, Você tinha algum espelho quando você era criança? Tipo, ai, não sei, eu tive tanto professor bom. Eu estudei em escola pública, sabe? Mas eu acho assim que foi estímulo mesmo, estímulo que veio da base. O papai cobrava muito, a mamãe, minha avó morava lá em casa, o, todo mundo gostava, né, de estar aprendendo a ler. Eu lembro que a primeira palavra que eu li passou um carro na porta de casa, eu achei que eu estava arrasando, né? Eu falei assim, Tashi! Gente, minha tia riu, deu ler. E mamãe falava assim, olha, tem que ler tudo, tem que escrever, tem que ler, porque senão vocês vão ser passados para trás se não ler. Vocês vão se enganar. E foi indo assim, sabe? sua família, ela tem pouco estudo, teve mais estudo? Não, a mamãe, hoje ela está com 82 anos, ah, no dia 9 agora vão fazer 120 dias que eu perdi meu pai, meu ídolo, minha paixão. O papai estudava também, né? Na época. Ele era tipo como contador, estudava, fazia concurso. Mas a mamãe teve só 4º ano, porque ela, naquela época, ela tinha um menino todo ano. Era muito difícil. Ela tinha um menino todo ano. Mas na cidade onde a gente morava também ainda não tinha colégio. Já o papai já estudou mais um pouquinho, mas eles não têm superior, entendeu? Mas são pessoas sábias, de uma sabedoria ímpar, de conhecimento, assim, o que o papai e a mamãe construíram em termos de tudo na vida. Eu acho que nem com muitos diplomas nós construiríamos, em termos de família, de amigo, de cidadania, de ensinar a gente a respeitar o outro, de mulher, qual que é o papel da mulher, entendeu? Para você ter uma ideia, na minha cidade, onde eu nasci, tinha uma fábrica. Aí papai falava assim, não, vocês não vão trabalhar lá. Por que você vai trabalhar lá? Você vai produzir igual adulto, vai ganhar igual criança? Não deixou. Eu só trabalhei depois que eu completei o 2º grau. Meu primeiro emprego foi em Belo Horizonte, entendeu? Então, assim, um caminho. Agora, eu não carrego comigo, acho que em razão da simplicidade que vem da minha família, é, eu trago tudo com muito simplicidade. Nada para mim eu faço como se fosse eu a melhor pessoa. Nunca pousei de estrela, mesmo trabalhando em alguns lugares que eu tinha microfone aberto para o mundo. Nessa empresa que eu fui chamada, que ela foi inaugurada aqui em Belo Horizonte, né? Com os melhores do mercado. Nossa, teve um dia que eu falei com o meu chefe assim, para de me elogiar no ar, porque senão eles vão achar que eu que a gente está namorando, né? As pessoas pegam muito mal, né? Julgam muito mal. Mas então, assim,
tem muita coisa, mas não é fácil, não é fácil, sabe? Dentro dessa proposta sua, eu sei que você vai ter coisas assim que até Deus duvida, sabe? E isso, Larissa, esse modo de tratar, né? Esse não colocar você na lista de que você pode também, isso eu não vou te dizer que, que te inibe, mas te atrapalha. Te atrapalha. Dá força? Dá. Mas eu tenho certeza que muita gente voltou para casa. Eu tenho certeza que esse preconceito, essa falta de respeito, esse machismo, esse autoritarismo com a gente, pelo fato de sermos mulher, né? Isso aí levou muita gente para trás, fez muita mulher recuar, Ainda entendeu? bem que você não recuou, né? Não, eu não recuei, mas eu caí várias vezes, né? A gente cai, levanta, Valeu. cai, respira, sempre tem um ombro amigo, sempre tem um livro, sempre tem uma história, né? Que você vê, que nem sempre, às vezes, a gente chega num ponto que as histórias que a gente vê, a gente sabe que aquela história ali também, ela foi, ela foi trilhada, às vezes, em outro formato que você também conhece, entendeu? E cada história de mulher, cada história de mulher negra, cada história nossa, ela traz um formato ímpar. Você pode passar no mesmo caminho que eu fiz, pelas mesmas emissoras por onde eu passei, entendeu? Que você não vai contar a história da Nádia. Com os mesmos, podem lá, você pode colocar todo mundo lá, todo esse pessoal todo que eu trabalhei, toda essa chefia. Tinha um chefe que um dia ele falou comigo assim, você viu aquele paletó seu? Assim, estava meio... Por que você não faz igual aquela outra? Que a outra era mulher também negra, né? Você viu como é que ela anda? Como é que ela penteia o cabelo, não sei o quê. Aí depois, essa própria mulher, né? Negra, um dia chegou perto de mim e falou: senhora, você não corta muito mais seu cabelo, não, senão você vai ficar parecidíssima no vídeo comigo. Foi uma rivalidade que ela teve com você? Entendeu? Eu não sei o que foi esse sentimento, mas eu achei desnecessário. Né? Eu achei desnecessário. E essa mulher, essa colega negra que trabalhava comigo, ela assim, ela muito assim, cuidadosa, muito bonita, mas ela metralhava as pessoas o tempo todo, entendeu? Ela sentava na cadeira, ocupava aquele espaço, mas ela era mal educada, falava que todo mundo ali odiava ela, e não era todo mundo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente vê que está melhorando, tá, e vai melhorar. Não tem essa de dizer que é porque o povo está novo, que nós somos, que esse espaço que está sendo aberto para a gente é um espaço novo. Ser mulher não é uma novidade, né? A gente é mulher, que quando é mundo, que tem mulheres abrindo caminhos para a gente passar, né? E cada dia vem assim um, coloca um tapete para que a gente pise nele dentro de um formato. Mas nós estamos conscientes, né? Nós estamos tendo a nossa consciência, nós estamos sabendo, hoje, por exemplo, claro, né? Que a maturidade melhorou muito o meu conceito, o meu olhar social, meu jeito de ver tudo isso, e até mesmo de falar com as colegas, entendeu? Até mesmo de falar com as colegas. Eu acredito que eu nunca fiquei desempregada, porque eu também nunca parei de pesquisar. Eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de ler.
E o que você faz com as informações que você recolhe, assim? Como é que você organiza elas para montar essa reportagem, para costurar, né? Como você falou, as coisas. Como é que você organiza? Olha, a nossa conversa aqui me dá uma reportagem, entendeu? A nossa conversa aqui, tudo para mim dá uma reportagem. Eu nunca derrubei pauta. Aliás, uma pauta que eu derrubei na minha vida é que a minha chefe mandou eu fazer um enterro que o menino já tinha sido enterrado. Uhum. E ela fez eu ir até na porta do cemitério e eu fui. Eu falei, mas eu já assisti essa matéria. Então, eu não crio, né? Jornalismo não se cria. Jornalismo é que se cria, não é jornalismo. Criação é ficção, é literatura. Mas eu tenho uma facilidade de ver a notícia onde eu estou, entendeu? Eu acho que eu sou jornalista de noite. E você anota, assim, tipo assim, Ah, dá, eu estou aqui você conversando anota. com você, eu já fiz trocentos rabiscos, eu tenho que estar com papel na mão, rabiscando. Então você gosta de anotar, hein? Gosto de anotar, mas hoje sim eu já não preciso muito mais de anotar, né? Eu faço uma foto ali, eu faço um vídeo e depois eu já sei o que eu vou escrever. Uhum. Não, Entendeu? legal. Mas você pode me dar um convite que eu faço uma notícia. Eu ligo para a pessoa e faço a notícia. Entendeu? Eu gostei muito da forma que você abordou as fontes, colocando o papelzinho debaixo da foto, assim, eu acho interessante. Achei bem legal essa abordagem. Não, eu acho que é, você tem que correr atrás da sua fonte. Você tem que dar confiança para ela. Você tem que dar credibilidade. Ela tem que confiar em você. Entendeu? Eu posso ligar para um desembargador agora, pedindo ele uma ajuda numa reportagem. Ele vai mostrar todos os caminhos, entendeu? Todos os caminhos. E eu não vou citar o nome dele. E vou fazer a reportagem. Ele vai me alertar. Então, Larissa, uma das coisas que eu sempre acompanhei, por exemplo, eu vou fazer uma reportagem. Aliás, é uma das últimas matérias que eu fiz para vídeo. Ela não ficou do jeito que eu queria, porque o machismo foi muito forte. Eu fui fazer uma matéria sobre as benzedeiras de Minas, na terra de Drummond. Legal. A minha chefe que escolheu, que é a única repórter, essa chefe era uma chefe que tem paixão por mim até hoje. Acha que eu sou, assim, princípio, meio e fim do jornalismo. Ela adora meu trabalho, porque o marido dela tinha 3 jornalistas em Minas que ele gostava e eu era uma delas. Entendeu? E isso ela pegou para ela. Então, ela falou que essa matéria deveria ser feita por mim. Eu tinha acabado, né, de ter neném e tal. Estava podendo viajar muito, meu filho estava pequeno. Falei, oh, meu raio é só de 200 quilômetros. E de volta, né? Aí eu fui fazer a matéria. Peguei o telefone, escolhi o motorista, escolhi o, o cinegrafista. A produção marcou tudo. Eu ia sair de Belo Horizonte às 7 horas da manhã. Peguei o telefone e fui para casa. Noite inteira, a esposa do câmera estava ligando para mim. Cadê fulano? Não sei o quê. Eu não dormi, Larissa. Aí ele sumiu. Aí o que acontece? Nós pegamos, 7 horas da manhã, minha chefe arrumou outra pessoa para ir comigo, um rapaz maravilhoso. Ele foi. Eu fiz o que deu para fazer com as matérias. Fiz o motorista virar para ser benzido. Muita gente eu já não encontrei, mas a matéria não caiu. Depois eu peguei o outro cara, o outro câmera branco, chato, preguiçoso. Deixou de fazer muita coisa que eu queria, que eu gosto de detalhe, eu gosto de pegar o cara conversando, filmando ele, mostrando aquilo, eu não tinha nada. Preguiçoso, falou, hoje você não vai fazer passagem, não, essa roupa não está legal para você. Mentira, ele não queria gravar passagem, entendeu? Esse tipo de. Porque ele gostava da repórter dele, que era branquinha, bonitinha, cabelo liso, entendeu? Ele não estava dando fé para mim. Ele não achava. Não pode levar a sério, não, né? A matéria ficou considerada uma boa reportagem por quem assistiu. Mas eu fiquei triste, porque eu enfrentei esse preconceito todo por causa da matéria. Não pelo iniciante, mas a matéria eu começo ela na terra de Drummond, passo com essa matéria pela Igreja Católica,
Vou para a faculdade de medicina com ela hoje. A fé do paciente já é um instrumento de cura, o médico já acredita, a matéria ficou maravilhosa. Mas o que eu quero te dizer é que para eu fazer essa matéria, você estava falando de fonte, eu liguei para um ex-professor meu, que era padre casado, para ele me explicar a força da bezedeira. Aí ele fala, Násia, tudo é água na vida. Tudo se faz com água, tudo se faz com benzeção. A água é tudo na vida de qualquer religião. Então, assim, eu sempre tenho minhas fontes que eu busco antes de fazer uma matéria de grande destaque. Ou eu leio, ou eu pesquiso, ou eu ouço, entendeu? Eu fui fazer uma matéria investigativa para um site de grande credibilidade. A moça falou assim, eu tenho 1.500 para te dar. Te cobre? Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, tá ótimo. Pensei comigo. Menina, quando a pauta chegou, Larissa, você não tinha noção. A pauta só faz quem tem off. Quem tem fonte que conversa com você em off. Não. Entendeu? Foi uma matéria investigativa dificílima. Só tinha fonte em off? Só. Porque as fontes que eu precisava para devolver aquela pauta, porque não era uma pauta ainda. Esse site, ele trabalha primeiro levantando os dados. Era uma suspeita de venda de sentença que estava ocorrendo. E ele precisava de ver quem que estava nesse contexto, se tinha ou não tinha pessoas. E aí eu fui indicada para essa pessoa, né, para fazer esse levantamento. E aí, menina, só um lado que eu tive que sair para ir. Eu sou de tanta sorte que um gabinete que eu tinha que filmar, quando eu cheguei, bati o olho, vi uma câmera, falei, caramba, que eu não vou poder filmar a porta desse escritório, desse advogado, o que que eu faço? Aí eu fiquei lá no corredor, batendo papo, meu celular estava lá, escondidinho. Aí aparece o faxineiro, né? Minha filha, o faxineiro me contou tudo que eu precisava. Ele não sabia que ele estava conversando com a jornalista. Por quê? Jornalista tem aquilo que eu te falei, um estereótipo, né? Da mulher branca produzida. Eu falei, gente, mas que homem fantástico. Ele falou quem era o advogado, inclusive que ele tinha pegado a ação da filha dele. Tinha o quê? Feito um processo, uma ação judicial para a filha dele, mas não foi em frente, entendeu? E era tudo que eu precisava ouvir. Entendeu? Só que eu não podia falar com o cara, né? Eu não podia. Eu estava investigando endereço, outras coisas dele, onde que ele estava, onde que ele atuava, né? Aquela coisa toda. Olha para você ver. Eu dou sorte demais. Isso que eu falo. Eu não sei também que é por causa do meu jeito, né? Eu nunca fui pedante com o entrevistado. Eu sempre gostei de deixar a pessoa bem comigo. Sentir que somos todos ali no mesmo patamar, né? Nunca pedi coisas porque que eu era jornalista. Teve uma vez que eu estava fazendo um trabalho, olhando um negócio que meu irmão tinha perdido a carteira dele de motorista, e era uma matéria investigativa. Aí eu falei assim, pode deixar, eu vou fazer isso como se fosse uma reportagem e vou descobrir o caminho. Aí eu fui no Detran, pedi orientação lá, né? E o delegado, na época titular, gostava muito de mim. E um outro delegado falou assim, olha, você está achando o quê? Que porque você é jornalista que você vai ter privilégio aqui dentro? O delegado falou assim, olha, eu quero que você trate a Násia com o que ela precisar. Além dela ser jornalista, eu gosto muito dela. Eu sei, minha filha, que eu lhe mandei a coisa para Brasília, para advogado de Brasília. Esse delegado que estava me tirando, como diz a gíria, ficou me respeitando, porque a minha conclusão, a minha reportagem, tirou mais de 1.000 processos que estavam parados. Nossa. Não foi só o do meu irmão, entendeu? Quer dizer, eu sempre procuro fazer uma coisa que vá de encontro ao que eu acredito, o que é certo, o que vai formar opinião, o que vai melhorar, o que vai te denegrir, que representa perigo para você, eu estou fora. Eu acho que tem que ter respeito, sabe? Então, assim, a relação com a fonte tem que ser. Eu tenho agenda de papel, Larissa. Você tem?
papel, várias assim, ó. Eu também tenho aqui, ó. Isso mesmo. E a primeira coisa que o jornalista tem que ter é a sua agenda. Se sua redação te der um telefone, guarda ele. Não saia de uma entrevista sem o telefone da sua fonte. Porque na hora que você está escrevendo ali, vem as interrogações que talvez você não tenha perguntado. Você está conversando comigo aqui, depois que você foi ouvir o que eu falei, falei, cara, será que eu posso conversar com ela de novo sobre isso? Entendeu? Então não saia de entrevista nenhuma sem o telefone da sua fonte. Entendeu? Mas eu, assim, não meço o sacrifício quando eu quero uma matéria. Entendeu? Não meço o sacrifício. Tem menina que já me agradeceu, que eu já descobri pai dela. Tá? Então, assim, teve uma vez que uma menina matou a mãe quando chegou de viagem. A mãe chegou de viagem dentro de casa e a menina estava lá com o namorado. A mãe ficou chateada que ela tinha roubado a aliança, derretido. Nós chegamos no cara que abriu o cofre. Para a menina, eu e um outro colega que está até falecido, e também adorava jornalismo investigativo. Então, assim. E como é que foi essa investigação? Vocês fizeram a gente foi pautando, ligando para motorista de táxi para saber quem levou o chaveiro lá. Nossa. Aí a gente descobriu, entendeu? E dava-se matéria para delegado, a gente dava. Tá? Então, assim, nós ganhamos muito, eu ganhei muita credibilidade com as fontes em razão disso. A gente não ficava esperando BO, boletim de ocorrência policial, para fazer matéria. Entendi. Vocês que davam o BO. Dava matéria, cara. Vocês davam matéria para os policiais fazer o BO. Não acontecido isso não, nós vamos olhar. Então, assim, hoje mudou muito. Eu acho que isso ajuda, né? A consagrar a confiança da gente, saber também que a gente sabe até onde você não vai prejudicar a entrevista, né? Você sabe muito bem até onde que você não vai trazer problema. Teve uma vez que eu tive um chefe tão assim machista, que não gostava de mim, tinha pavor do meu trabalho. Ele deixava tomar furo, a emissora que eu trabalhava tomava furo, mas ele não dava vez para mim. Uma menina foi sequestrada em Contagem. A matéria estava comigo. Ele preferiu deixar o furo para o Jornal Nacional do que jogar minha matéria. Nossa. Um cara, levou para mim uma reportagem que o menino foi preso, estava sendo acusado de um crime. O menino tinha imagem que na hora do crime, onde que ele estava? Meu chefe ainda duvidou da matéria. Eu fiz uma matéria, uma produção de matéria com pesos e balanças. O cara falou comigo assim, não, eu não posso levar fiscal para você nos bares, porque hoje está proibido. Mas eu posso vir aqui e mostrar para você como os perigos que tem, a posição que a balança tem no service-sales. Por exemplo, a balança perto de um ventilador. Ela altera o preço. Quer dizer, ninguém tinha falado sobre isso. Né? Nossa, não sabia, não. Tá vendo? Não, pode fazer essa matéria. Ele não deixou eu fazer a matéria. Isso é bobagem, isso não vale nada. Derrubava. Tudo que eu produzia, ele tirava. Isso tudo porque não gostava de mim. Não achava que eu deveria estar ali. Sabe? Me fazia sentir aquilo que eu te falei, a pior, né? A incompetente, a confusa, a sem parâmetro. Então, assim, isso não foi um caso, não foi dois, foram vários. Então, assim, é difícil, sabe? Porque a partir do momento que você não é uma pessoa, que seu chefe tem um olhar pelo seu trabalho, pela sua pessoa, como ser humano, como profissional, ele vai vendendo aquilo para o superior dele. Né? E não a hora que vai listar, que vai demitir, você vai ser a primeira. Você vai ser a primeira da lista. E para que eu vou promover aquela pessoa? Para quê? Não tem necessidade. Então, assim, eu já tive lugares que eu já entrei na porta da frente, saí como coordenadora, passei por todos os caminhos. Já tive lugar onde que, por exemplo, eu era coringa, né?
Eu era coringa, mas quando precisava de botar um repórter, homem, branco, bonito, eu ia para fazer só plantão de sábado, me tirava do vídeo. Nunca, volto a te dizer, eu nunca fui excluída de um trabalho por não saber fazer. Esse sentimento eu não carrego. Entendeu? Nunca, nunca. Pelo contrário. Um coringa é quem desembola tudo, né? Então, assim, eu sabia que eu era usada, né? Mas era o espaço que eu tinha. Era, era a condição que me davam para eu estar ali, né? Eles te colocavam para trabalhar de plantão no sábado e dava folga para outra pessoa? Não, não. É porque dia de sábado faltava muita gente para fazer plantão. Então, dia de sábado eu ia ser repórter. Entendeu? Aí você só era repórter no sábado, que é quando o dia Sábado, porque, por exemplo, aquela minha vaga deu para um repórter que nem era formado, homem, branco. Entendeu? Tinha outras pessoas, mas quem que ele ia tirar? Vou tirar a Násia. A Násia edita. A Násia sabe fazer produção. Agora, o porquê que era eu que teria que sair, eu não sei. Mas por que eu não estava bem, não era. Pelo contrário. O que eu fazia era elogiar. Entendeu? Eu pouquíssimas ocorreu, mas eu vou te dizer que não era uma coisa constante. Claro que ninguém agrada a Deus e troianos, ninguém é perfeito. Jornalista todo dia está aprendendo. Jornalista todo dia escreve uma linha no seu currículo. E a credibilidade é o que faz gerar, né? Aquele falecido Oséias vivia gritando que que a caneta de um jornalista mata mais que um bisturi de um médico. Dependendo, se ele não for uma pessoa séria, comprometida, só assim que muitos veículos não estão preocupados com isso, não. Estão preocupados em ter uma carinha bonita, porque não é no jornalismo que vem o dinheiro. O jornalismo é um atrativo para o dinheiro. Mas eu sou feliz porque eu vejo tanta gente boa fazendo matérias maravilhosas. Eu vejo tanto jornalista empolgado. E aí eu falo, ai, eu vou ser uma velhinha do jornalismo. Entendeu? Eu não tenho preguiça. Você pode me chamar para fazer reportagem a hora que você quiser. É gosto. Eu tenho gosto. Entendeu? Sabendo que a batida de caixa. Mas se você vai enfrentar machismo, vai inventar tudo que você possa, até te desqualificar sexualmente, né? Como aquele relato que eu fui fazer aborto, trabalhar a sua imagem como ser irresponsável, naquela concepção, que eu volto a dizer que eu não tenho nada contra quem faz um aborto, mas eu não faria, por N motivos, inclusive por medo e pela minha saúde. E eu adoro criança. Teria prazerosamente, entendeu? Então, assim, atrás dessa vieram muitas coisas, né? Mas, É, eu vi no seu LinkedIn que você já trabalhou com jornalismo comunitário uhum, e com pessoas com causas sociais, assim, pessoas que foram vítimas, eu acho, de algum problema social. Você tem alguma abordagem diferente quando você vai abordar uma pessoa que foi vítima de alguma coisa? O seu tom muda, assim, é mais delicado? Como que é? então, eu sou mestra, né, em promoção de saúde e prevenção à violência. Eu sempre gostei de trabalhar onde o Estado não está. Eu acho que é o nosso compromisso. Meu pai é vicentino, né, trabalhava com questões de pobreza, miserabilidade, né? Então a gente foi educado é, na, numa corrente onde que o dinheiro, você trabalha por dinheiro, mas você também precisa de trabalhar pela solidariedade, pela fraternidade. Então eu tenho um compromisso que eu carrego desde jovem, desde criança, que é o compromisso de doar os meus conhecimentos
para preciso. Seja criança, velho, idoso, gays, o que for necessário. Os excluídos, pela minoria, entendeu? Eu tenho um compromisso de não deixar no chão quem eu vejo deitado. Se eu puder, eu vou ajudar. Então, eu sempre trabalhei, acabei passando nesse mestrado, que tinha dentro desse mestrado, eu vou falar desse mais recente, mas outros casos ocorrem. Dentro desse mestrado tem um programa que chama Para Eles, Para Elas. Então, a gente trabalhava na escuta, né? É uma escuta de mulheres vítimas de violência, vítimas de vulnerabilidade. E essa escuta ela me tornou mais fácil, em razão, inclusive, do jornalismo, né? Porque quando você entrevista uma vítima de violência, você precisa de ter respeito com ela. Eu já saí de várias entrevistas chorando, inclusive uma feita em Betim, que falaram que a mãe tinha matado a criança. Eu fiquei 12 horas dentro da delegacia com a mãe, e quando o laudo saiu, a criança era cardíaca e chegou no hospital marcada de roxo por causa da doença que acometeu. Então, assim, chorou tanto e eu não tive como conter as lágrimas, eu chorei também. Fiz a entrevista, cheguei na redação, falaram que já não valia mais matéria. Eu falei, como não vale? Não, Nádia, não vale, derruba. Ninguém quis mais a matéria. Mulher negra, preta e Nádia quem fez a matéria. Para mim, era uma grande lição, né? Era uma mulher que a criança dormia no carrinho, cuidava da criança, foi presa, a polícia chamou a imprensa, fez aquele circo todo e deu nisso. Ela Mas, é inocente, certo? e era inocente, ela foi embora para Falei casa. a matéria. Claro! Não valia, né? Aquela comunidade ali de chefes brancos que não conhecia aquele mundo que eu conhecia, né? Cheguei várias vezes rotulada jornalista de pobre. Manda a Nádia, jornalista de pobre. Mas eu tenho orgulho, fui a primeira repórter no Brasil a colocar a Rádio Favela no ar. Foi fácil, não. Era uma salinha pequenininha. E aí eu fui pegando ali, minha editora, muito ativista, muito esperta, me deu a matéria. E a matéria foi para todo mundo ver. Caco Barcel depois veio, fez, e outras pessoas. Então, assim, aí eu volto na sua pergunta. É diferente falar com uma vítima de violência? É diferente falar com uma mãe que apanhou do filho? É diferente falar com uma mulher vítima de estupro? É diferente falar com uma mulher que teve um filho do estupro? Uma mulher que é prostituta e não quer ser prostituta? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas elas ensinam muito mais para mim do que eu para elas. Eu deixo elas falar, elas falam, elas contam. Muitas chegam dizendo que é manicure, mas no nosso papo, daí a pouco ela me conta, não, eu sou prostituta e quero sair. Eu não consigo dormir, entendeu? Muitas chegam chorando porque odeia aquele filho, porque ele, toda hora que ela olha para ele, ela lembra que aquele menino nasceu de um estupro, entendeu? Então, assim, são momentos dificílimos, são momentos dificílimos. Uma mãe que apanha do filho drogado, eu não vou chegar a dizer, não, você escuta, escuta, escuta. Às vezes, por exemplo, nesse projeto que ele era realizado, a maioria das vezes, dentro do hospital das clínicas, ela tem uma ala, então a gente atendia, quando eu via que ela estava bem emocionada, eu levantava e já chamava um psiquiatra, alguém, voltava a sentar, ele medicava. Então, assim, eu já passei por experiências incríveis. E isso o jornalismo ensina. Hoje, por exemplo, eu tenho um carinho para uma comunidade que eu trabalho com ela, como voluntária, que várias vezes eu subi lá para fazer crime como repórter. E eles falavam assim comigo, olha, a imprensa só vem aqui para mostrar que a gente mata, que aqui tem droga, que aqui tem isso. Aí hoje eu conto isso para eles, gente, eu adoro. E as pessoas que eu entrevistei naquela época, hoje estão ali numa roda de conversa.
comigo e que me tratam com todo respeito, entendeu? A diferença quando a gente não se sente mais que aquela comunidade, que a gente respeita aquela comunidade, porque ela te trata diferente. Ela não te vê como uma imprensa, ela te vê como um jornalista que está cuidando daquela comunidade, que está levando aquela voz da comunidade para lá. Ah, tem assédio de entrevistado? Principalmente quando você está no rádio? Se eu tive machismo, tive. Um secretário, que depois virou notícia aí na mídia, mas tinha outras coisas, não por isso. Ele um dia eu cheguei e eu perdi o cabelado. Menina, mas que morena você é, hein? Começou, sabe? Então, assim, você tem que firmar ali, porque naquela época você faz, né? Não voltei mais, não levei aquilo, mas assim, isso tudo, gente, era aquela gotinha que a gente vai aprendendo. Você mudava o seu comportamento de alguma forma, assim, para tentar fazer com que as pessoas, que os caras não comentassem sobre você, tipo roupa ou postura, você tentava... Na hora que eu enfrentava esse preconceito, como eu agia, eu levava o assunto porque eu ia buscar. Uhum. Hoje, talvez eu não faria isso mais. Eu já fazia a intervenção que é necessária, né? Mas a partir do momento que você está ali como repórter e consegue se manter, e aquela conversa, ela é estancada, né? Ela para ali, ela não segue, tá tudo bem. Você consegue. Mas aí, voltando lá, você precisa, assim, você precisa de falar naquele tom. Entendeu? Você precisa deixar claro ali que você está entendendo aquela comunidade quer e o que aquela comunidade precisa. E outra, você está ali escutando tudo que elas estão falando e você não tem autonomia para fazer aquilo virar notícia. Só se elas quiserem. Só se elas quiserem. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi em relação a uma mulher que eu cheguei 9 horas da manhã, ela estava numa delegacia de mulheres, porque o marido dela, o companheiro dela, estava batendo nela durante a madrugada, o vizinho chegou na casa dela, foi defendê-la, o companheiro matou o vizinho, cara super bacana, contador, a mulher dele estava grávida, estava desaparecida e ela estava detida. 9 horas da manhã, com fome, sem água, num cantinho da delegacia. Entendeu? Então, assim, eu fui, ela não quis dar entrevista, eu respeitei aquilo, contei a história dela, depois fiz um projeto para minha dissertação de mestrado, para falar sobre o sentimento de uma mulher pós-atendimento na delegacia de mulheres. Então, assim, tem que ter sim, você tem que ter uma sensibilidade a mais. Porque ali, eu digo até hoje, sabe, Larissa, na sala de aula, que onde eu estou como estudante. Onde eu estou como pessoa, não estou como jornalista. Eu não vou tirar nada daquele espaço se eu não pedir autorização para você. Eu não dou carteirada, né? Eu não faço, eu sou jornalista. Não. Me chamou aqui para isso? Eu vou se você me chamar. Agora, eu não posso pecar por omissão. Várias vezes eu já entrei em alguns lugares que eu vi alguma coisa que eu chegava e me apresentava. Jornalismo é uma escola para gente. Não é esse antro de vaidade, de poder, que a gente não tem isso. Qualquer. Chegou lá na redação, se o cara não quiser essa matéria, não vai pro ar. Que poder que você tem? O poder que você tem é de fazer o seu trabalho com seriedade, com respeito à fonte e com verdade. Fatos. Fake, não. Jornalista seguido de fato. E esse trabalho de jornalismo comunitário, Larissa, antes mesmo de ter esse jornalismo alternativo, eu já defendia. Minha primeira especialização foi em criminalidade e segurança pública. Eu já ia fazer palestra para jovens, eu já falava, gente, não fique esperando emprego, não, nos grandes veículos, não. Faz o jornalzinho do seu bairro, faz o jornalzinho da sua comunidade, faz o jornalismo do seu time de futebol, né? Tudo isso é notícia. Hoje, quando eu vejo isso, eu falo assim, gente, olha que bizarro que eu tinha.
Entendeu? Porque hoje está todo mundo, né? Criando seu site, sua rede social, né? A gente já não depende mais de ficar assim, olha, fulano, faz uma matéria aqui no meu bar. E que é isso? Você faz e manda para a emissora. Você faz e marca, né? A secretaria. Então, assim, hoje, minha filha, a pegada é muito maior. Porque não adianta você querer mentir, não, porque não vai colar, não, sabe? Hoje, se você demorar a publicar a sua notícia, você vai tomar furo, entendeu? Se você não tiver credibilidade, você vai ser desmentido ao vivo e a cores, né? Todo mundo tem celular, né? Já pode produzir. Todo mundo tem celular. Eu consegui te responder essa do jornalismo comunitário? Conseguiu? Eu acho que eu não tenho mais perguntas, não. Acho que você tem alguma coisa que você queira comentar, assim, que você não comentou e quer falar. Ah, o que eu quero comentar, sabe, que eu fico feliz, muito feliz, de ver você, uma jornalista negra, na Universidade Federal, fazendo um TCC preocupada com nossas trilhas, né? E tenho certeza que você já vai chegar no mercado com uma nova perspectiva, né? E mais ainda, acreditando que outras násias vão chegar, outras násias vão viver o que eu vou fazer, e torcer para que elas consigam resistir, fazer mudança, e que não desistam nunca. Não desistir. Aqui não deu, vai para ali, aqui não deu, dá para ali, vai para lá. Estudar, estudar, estudar. Não se vender, não pensar só em você. Você viu que tem uma colega passando por um momento difícil dentro de uma redação. Chama aquela colega, conversa com ela. Vem onde você pode ajudar. Tenta olhar, não se deixa levar pela influência, sabe? Eu vi as pessoas, gente, se vendendo, mulheres brancas se vendendo em nome de uma vaga, em nome de um destaque. Mas eu nunca, Larissa, eu presenciei uma mulher negra bajulando o chefe. Nunca. Talvez seja essa a nossa diferença. Isso que eu acho que é a diferença, sabe? Eu acho que a gente só fica porque nós somos competentes. A gente só fica porque a gente tem trabalho. A gente só fica porque a gente é forte, sabe? A gente tem coragem. A gente tem espírito transformador, tá? E é isso que eu te convido a ser. Eu não vou te entregar o meu cajado. Eu quero você de mãos dadas comigo. Eu quero todos de mãos dadas comigo. Não é fácil, mas a gente segue. A gente tem que ser forte para resistir. Porque as escolas estão aí abrindo caminhos. O coletivo foi uma novidade que chegou para a gente, que eu tenho muito orgulho de estar nele, de participar dele. Faço questão de que ele esteja inserido no meu currículo. E eu vou continuar desafiando, eu vou continuar indo, né, nos meus passos, no meu caminho, agindo dentro dos meus propósitos, sempre pensando que na minha frente tem mais gente e que atrás de mim tem outras mulheres negras e que precisam de um caminho mais suave, precisam de respeito, precisam de que tudo que elas possam ser vistas pelo que são, né? Que aquele trabalho que ela tem desenvolvido seja visto como trabalho digno, trabalho de respeito, e não Sejam mais valorizadas, né? exatamente. Então é isso. Eu acho que foi isso. Quer dizer, você passa anos e anos,
dentro de veículos, trabalhando com microfone, trabalhando com sua voz. Só agora, no período pouco, né, naquele período da pandemia, que eu fui convidada para mediar um congresso que eu quase fiquei sem dormir, né? Preocupada. Ansiosa. Porque, mas fica, ué. Mas assim, professor Elton, um jornalista que estava lá na minha frente, que ia participar, extremamente polêmico, um assunto extremamente delicado, né? Que a gente falou sobre os nossos guiôs, né? Então, assim, é um assunto que eu, desde o início da conversa com você, eu já falei. Eu sou porque alguém foi, né? Eu sou porque alguém será. Ou alguém, eu sou porque alguém foi. Você é porque eu fui. Por aí se vai, né? Nessa conversa. Mas é isso, Larissa. Estou à disposição de você. Muito obrigada. Sucesso na sua defesa. Obrigada. Não, não tem... Obrigada por ter aceitado. Hã? Obrigada por ter aceitado o convite. Pensando aqui, a conversa minha de hoje com a Násia me ajudou a pensar principalmente sobre a importância da união entre as pessoas negras, porque a Násia fala na entrevista dela das várias vezes em que ela foi perseguida enquanto estava trabalhando. Ela falou, né, da vez que duvidaram, das várias vezes, né, não da vez, mas das várias vezes que duvidaram da capacidade dela como jornalista. Ela falou também sobre ter sido acusada de ter feito aborto por um colega de trabalho dela. Então, talvez, se ela tivesse encontrado naquela época um suporte, uma rede de apoio entre jornalistas pretos, talvez essas situações fossem amenizadas, né? E talvez ela se sentisse menos sozinha. Uma situação que ela relatou também foi a de um superior falar para ela se portar de forma mais parecida com uma outra jornalista negra que estava na redação. Chegou para ela e falou: "Ah, olha o jeito que ela anda, porque você não faz igual. Ah, olha o jeito que ela se veste, porque você não faz igual. Porque você não penteia seu cabelo de forma parecida com ela." E essa jornalista, né, que foi usada como referência, chegou também para a Nasa e falou para ela não usar o cabelo mais curto para as duas não ficarem parecidas, né? Então, esse pedido que o chefe dela fez e depois esse pedido que a própria jornalista fez para a Násia causa um tom de rivalidade, né, entre as mulheres pretas. E também chama a atenção para essa tentativa do chefe das duas padronizar as jornalistas. Apesar da gente saber que toda mulher negra é única, né? Que todas nós temos as nossas trilhas e nós somos indivíduos. Então, acho que o que mais me trouxe reflexão nesse episódio mesmo foi essa coisa, né, da união entre as pessoas pretas e que talvez a gente devesse olhar mais para isso, né? Porque a nossa luta já é difícil por si só. Então, acho que é importante que a gente se acolha, né? E que a gente se reconheça. Reconheça as nossas diferenças e também a gente se reconheça também como indivíduo. Você acaba de ouvir o podcast Fala Preta. Esse episódio foi gravado em dezembro de 2023 e faz parte de um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFMG. O podcast foi roteirizado e produzido por Larissa Pereira, orientado por Elton Antunes, com apoio técnico de Frederico Pessoa. Quero agradecer também a todas as jornalistas que aceitaram fazer parte desse projeto. Muito obrigada!